Ó, galera, esse vídeo aqui é do Por Onde Andrei. O Andrei é um jornalista. Ele tem Twitter, de vez em quando os tweets dele aparecem pra mim. Ele é muito engraçado. Eu não sabia que ele tinha canal no YouTube, até que esse vídeo foi recomendado pra mim. O nome do vídeo é A Incrível Passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Real Madrid. É. Os mais jovens aí que não estão ligados, o Vanderlei Luxemburgo treinou o Real Madrid dos Galácticos, beleza? O Real Madrid com Ronaldo, Zidane. E ele fez um vídeo aqui falando sobre, e é esse vídeo que a gente vai conferir agora, beleza? Eu fiz uma coisa que eu não fazia há muitos anos. Comprei um DVD. Eu tive que comprar um leitor de DVD também, porque eu já não tenho mais nenhum aparelho para ler isso, mas vai valer a pena. Isso aqui é o filme Pra Sempre Real Madrid, que foi filmado em 2005 com bastidores da temporada. Por que eles escolheram 2005 para fazer esse filme? Eu não sei te dizer, mas ainda bem que eles escolheram. Isso faz com que a gente tenha imagens incríveis de bastidores de Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. Que acha um cruzamento, uma coisa, e tu intenta sair por aqui, ele acha uma marcação muito forte depois, somos também por trás, tocando o balão, assume um câmbio, vale? Os três para dar equilíbrio. In the midfield is very strong. If you go, win drive. He is live, free, problem. Provavelmente. Pô, eu não entendi nada, velho. Foi falando espanhol com Cacilhas, com Zidane e inglês com Becker, cara, que foda. Pô, o Pofechou era fluente nessa época, cara. Eu não sei se ele era fluente, não. Pô, se ele não era fluente, irmão, pra se comunicar com Becker, meu irmão. Cacilda, cara. Você já ouviu o Luxemburgo contar essa história. Ronaldo foi murchando e o Zidane murchou. O que você Opa. faz? Tirei o Zidane e tirei o Ronaldo, sabe o que aconteceu? A Juventus adiantou o time, eu não consegui mais sair do meu campo de jogo. Cara, eu vi o Luxemburgo contar essa história no Fox Sport Rádio. Ou foi no Aqui com o Benja. Algum programa da Fox Sports. Algum programa da Fox Sports, cara. Ele conta essa história de que numa eliminatória da Champions entre Real Madrid e Juventus, ele tirou o Ronaldo e o Zidane e aí se fudeu. A hora que eu troquei os dois, que eu botei o Moriente e o Guti, a Juventus fez assim, ó. Apesar da fama de tiozão contador de história que o Luxemburgo ganhou nos últimos anos, essa história não é mentira. Mas como é normal no mundo do futebol, também não é totalmente verdadeira. Ele tá falando das oitavas de final da Liga dos Campeões, temporada 2004-2005. O Real Madrid do Opa. Lucha tinha vencido o jogo de ida por 1-0 no Bernabéu, com o gol do Elgueira. Na volta, em Turim, o jogo estava aberto até o Lucha tirar o Zidane e colocar o Guti. Um minuto depois, a Juventus faz o primeiro gol. Na prorrogação, ao contrário do que diz o Vanderlei, ele não tira o Ronaldo. O Ronaldo é expulso. Aí sim, a Juve faz o gol da virada com o Zalaeta e elimina os Galácticos da Liga dos Campeões. A história em si não tem nada demais, mas eu sou apaixonado pelo amor que o Vanderlei Luxemburgo tem por ela. E porque ela é a síntese de um dos capítulos mais surreais da história centenária do Real Madrid. Quando ele... E faz sentido, cara, essa história. Porque assim, ele conta, a gente tava no eliminatória, eu tirei o Ronaldo e o Zidane, ele errou na parte do Ronaldo, o Ronaldo foi expulso. E aí a Juventus perdeu o respeito, veio pra cima e virou e ganhou, eliminou a gente. Cara, faz todo sentido, porque você imagina, você tá no eliminatório. Aí você tem, sei lá, o Messi e o Neymar em campo. Mesmo que o Messi e o Neymar não estejam tão bem, não estejam conseguindo ajudar na marcação, mas cara, se você tirar eles, os caras vão perder o respeito, irmão, vão perder o medo e vão pra cima. Às vezes, só de você ter um cara desse, cara, você já impõe mais respeito. Isso acontecia muito com o Cristiano Ronaldo, cara. Tipo, cara, tinha jogo que o Cristiano Ronaldo, nessa reta final de carreira, na Juventus e no United, que ele não tava jogando nada. Ele não tava jogando nada. Agora, você não podia tirar ele, porque só dele estar ali na área, ele já era uma ameaça. E tinha muito jogo que o Cristiano Ronaldo não tava jogando nada, aí pingava uma bola na área... Tum! Ele dava uma testada e fazia o gol. Entendeu? Decidiram que o elenco mais caro e glamuroso do mundo ia ser treinado por Vanderlei Luxemburgo. Esse vídeo vai defender o legado de Vanderlei Luxemburgo e te provar que, apesar de tudo, ele foi um injustiçado no Real Madrid.
Se você gosta desse canal, como sempre, eu te convido a deixar o like e a se inscrever. A gente está crescendo devagar, mas devagar se vai ao longe. Então a gente conta muito com o seu apoio. E por favor, se você sabe de alguma história que você acha que tem a ver com o que fazemos aqui, deixa nos comentários que a gente vai atrás. Pra gente entender a passagem do Luxemburgo pelo Real Madrid e como é que isso aconteceu, primeiro a gente tem que voltar ao passado e entender o que um significava pro outro. Vamos começar com o Real Madrid. Na virada do século, o empresário Florentino Pérez concorreu pela segunda vez à presidência do Real Madrid e venceu com 55% dos votos. Foi o começo da chamada Era Galáctica do Real. Você com certeza já ouviu esse nome, Galácticos. Ele surgiu como ironia. De acordo com o livro Las Mejores Anécdotas del Real Madrid, de Luís Miguel González e Juan Inácio Gallardo, esse papo de galáctico surgiu depois do jornal Marca publicar uma capa falando que o Real Madrid tinha um futebol de outra galáxia. Ironizando o monopólio das atenções da mídia, o presidente do Valência, o Juan Ortí, deu uma entrevista falando, dizem que são galácticos ou algo assim. O nome caiu como uma luva para descrever a política de contratações do Florentino Pérez, que tinha como projeto trazer os melhores jogadores do mundo por preços absurdos e deixar que a fama deles pagasse a conta. Cara, o Zidane, esse bicho foi tão caro, ele custou 70 milhões de euros em 2001. Cara, vocês têm noção do que é um jogador custar 70 milhões de euros em 2001? Eu acho que se você corrigir a inflação, o Zidane até hoje deve ser, sei lá, um dos 5 jogadores mais caros da história, cara. Foi muita grana pra aquela época, bicho. Trazer os melhores jogadores do mundo por preços absurdos e deixar que a fama deles pagasse a conta. A política também ficou conhecida como Zidanes e Pavones, porque o time acabava mesclando estrelas milionárias como Zidane com jovens da base como o zagueiro Francisco Pavón. Figo e Zidane foram os dois primeiros a chegar e conquistaram a Liga dos Campeões em 2001-2002, naquele golaço de voleio do Zizou que você com certeza já viu em algum lugar. O Ronaldo chegou na temporada seguinte e conquistou o Campeonato Espanhol. Tudo isso foi feito sob o comando do técnico Vicente Del Bosque, que acabou entrando em rota de colisão com Florentino Pérez no fim da temporada 2002-2003 e deixou o time. O David Beckham chegou no meio de 2003 junto com o novo treinador, o português Carlos Queiroz. Essa transição marca o começo do fim da Era dos Galácticos. Depois de uma temporada sem grandes títulos, o Queiroz foi demitido e deu lugar a José Antônio Camacho no começo da temporada seguinte. Ele durou 3 rodadas da liga e acabou substituído por Mariano Garcia Remón, que ficou apenas 3 meses, cara, e também rodou. Cara, que loucura, né, bicho? Como as coisas mudam, né? Vocês conseguem imaginar hoje o Real Madrid demitindo um treinador com 3 rodadas? Cara, nem o Lopetegui caiu com 3 rodadas e o Lopetegui fez um trabalho, assim, inacreditavelmente, bizarramente ruim em 2018-19. E mesmo assim, só foi cair no meio da temporada. Quase no meio, vai. Certo, e o Real precisava de um nome forte para salvar uma temporada que parecia perdida. Em dezembro de 2004, o Santos celebrava a conquista de mais um campeonato brasileiro. Era o segundo brasileirão consecutivo do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tinha vencido também com o Cruzeiro naquele timaço de 2003 do Alex. O Luxemburgo tinha conseguido, enfim, limpar o seu nome. Tinha sido manchado por uma citação na CPI do futebol em 2000 que fez com que ele perdesse o posto na seleção brasileira. O Luxa, inclusive, mudou de nome e de data de nascimento nesse rolo, em que foi acusado de falsidade ideológica e passou a assinar como Vanderlei com V e I em vez de W e Y, como era antes. Com tudo isso superado, ele viveu o auge e o telefone tocou. É surreal pensar que você podia ganhar o Campeonato Brasileiro e ser contratado pelo Real Madrid. Mas de maneira repentina, ele abandonou o Santos e se apresentou para ser o 4º técnico do Real Madrid em 8 meses. O diretor de futebol era o italiano Arrigo Sacchi, treinador lendário do Milan. E de acordo com o El País, ele chegou no nome do Luxa por recomendações de amigos. Depois de uns telefonemas, estava tudo certo. O Luxa se apresentou no Bernabéu... Que amigos foram esses, hein? 2000, pô. Sacchi era italiano, talvez algum jogador brasileiro que jogou pela Itália. Com um terno azul escuro e uma gravata púrpura, sem exibir a fama de pedante que o atribuíam em seu país. Não prometeu títulos, mas trabalho duro para que os títulos chegassem. Ele chorou por realizar um sonho e falou dos seus 4 pilares: disciplina, união, trabalho e profissionalismo. O Mundo Deportivo, jornal de Barcelona que adora bater no Real Madrid, classificou ele como um técnico que sabia lidar com o ego dos craques, dominava o marketing, mas que tinha sido condenado por evasão fiscal. É
curioso que hoje o Luxemburgo tem a fama de ser um treinador ultrapassado e repetitivo, porque a imagem que ele queria projetar e projetava naquela época era justamente o contrário. O senhor revolucionou em algumas partes do futebol, trazendo um software, informática para dentro do vestiário e também a neurolinguística. Como é que isso funciona na conversa com os jogadores? Fui criticado por algumas pessoas porque eu lancei um software de futebol. A informática está no mundo todo. Então o futebol precisa de modernizar, mas não é modernizar dentro do campo de futebol, não. A parte tática do futebol hoje é toda moderna, no Brasil ou fora do Brasil. Agora, o que está retrógrado e arcaico é a estrutura do futebol, porque as pessoas não querem deixar esse tipo de empreendimento, de investimento, chegar no futebol. O primeiro treino dele foi um Cara, o sotaque do Luxemburgo, cara, tem um negócio do jeito que ele fala que eu não sei. Ele e o Romário, cara, porra, eu queria muito falar igual a eles, cara. Porra, eu poderia ficar ouvindo o Vanderlei Luxemburgo falar por horas, cara. É muito bom ouvir ele falar, cara. Esse sotaque dele, não sei o quê. O futebol está retrógrado. Eu desenvolvi um software de futebol. Porra, é muito da hora esse sotaque, cara. Cara, se eu falasse igual o Vanderlei Luxemburgo, eu ganharia milhões fazendo vídeos pro YouTube, cara. Chão entre casados e solteiros, que os casados ganharam por 5-0. Parecia um sonho pro primeiro técnico brasileiro da história do Real Madrid. Mas a verdade é que ele tinha chegado no meio de uma bomba. Bombayı parmadı nedir? Herkes bıraktı. Gidiyor ya şuraya bak, rezilliğe bak. Porque Elizondo para el partido y manda a los jugadores a la caseta. Literalmente algo debe estar bomba. ocurriendo. Sin duda. Pues bastante importante, como es parar un partido Y desalojar un estadio de el estadio 80.000 Santiago personas. Bernabéu con 80.000 personas. No dia 12 de dezembro, antes da chegada do Luxemburgo, Real Madrid e Real Sociedad empatavam por 1-1 no Santiago Bernabéu, quando o jogo foi interrompido por uma ameaça de bomba. O estádio foi evacuado, mas nada aconteceu. Meu Deus. A federação decidiu que o restante do tempo ia ser disputado em outro dia. Nesse meio tempo, o Garcia Remón caiu, o Lucha assumiu e a primeira missão dele ia ser vencer um jogo em 6 minutos. Parecia impossível, mas a estratégia dele foi tão simples quanto inteligente. Além de treinar por 7 horas e meia antes do jogo, A bola tem que chegar no Ronaldo e no Zidane. Quem pegar a bola tem que chegar no Ronaldo e no Zidane. se alguém pode resolver Oi? um jogo em 6 minutos, é um dos dois. Zidane, pelota nuevamente para Guti, la pone en largo. Ahí está intentando llegar a esa pelota Ronaldo, le acompaña también Morientes. Ronaldo le quiere hacer el lío al defensa. Se marcha. Pênalti. ¡Gol! Penalti. Ronaldo fuerza el penalti, va Zidane. Zidane na cobrança. Gol, 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 É o homem, não tem jeito, cara. 6 minutos. É o A povo estreia em fechou. Turim colocou o Luxemburgo nos holofotes como um técnico capaz de fazer milagres. E o Cara, imagina se isso fosse uma final, cara. Cara, imagina se o time sei lá, tá empatando, perdendo uma final. Aí o jogo é cancelado, faltando 5 minutos. Você tem que preparar o seu time pra buscar o placar em 5 minutos semana que vem. Porra, que história foda, cara. projeto parecia que ia andar. Ele chegou querendo mostrar serviço e botou os galácticos para treinar fundamentos. Ronaldo, Owen e Raul tiveram que aprimorar finalizações. Ao O ataque. Roberto Carlos, que era o grande entusiasta do Lucha no elenco, disse que os jogadores ficaram surpresos com a mentalidade do treinador. Mas a relação com o Ronaldo Fenômeno parecia que ia ser um fator complicador. Os dois tinham tido um problema em 1999, quando o Lucha era técnico da seleção brasileira. O Brasil ia disputar amistosos, mas a Inter de Milão só tinha liberado o Ronaldo para um dos jogos. O Vanderlei ficou bravo e mandou o Ronaldo embora assim que ele chegou. E o Ronaldo não estava exatamente longe dos holofotes no começo de 2005. Os valores da união entre Ronaldo e Daniela Sicarelli foram assunto hoje no mundo. Esta é a janela do quarto onde Ronaldo e Daniela passaram a lua de mel. Eles saíram desse hotel de luxo aqui do centro de Paris no começo da tarde e foram direto para o aeroporto. Em fevereiro de 2000... Olha aí, cara. É o Léo Dias das antigas. O Jornal Nacional fazia o papel que hoje é o Léo Dias que faz, é isso? Que loucura, cara. O futebol anda, o tempo passa e a gente repete as mesmas histórias. Em 2005, o Ronaldo se casou em Paris com a modelo e apresentadora Daniela Sicarelli. O casamento atraiu todas as atenções da mídia. Ele ficou alguns dias sem treinar e o Luxemburgo ficou incomodado. Ele disse à imprensa que não queria que o casamento acontecesse naquela semana e que o Ronaldo treinou pouco e mal. Mesmo assim, foi no casamento com a sua filha. Ele também pegou no pé do Beckham, que chegou atrasado num treino e teve que treinar separado. A real é que quando você tá ganhando, tudo isso faz parte de um trabalho que tá sendo feito. E o Lucha começou ganhando.
No primeiro jogo dele de 90 minutos, foi inclusive o Ronaldo quem decidiu com 2 gols contra o Atlético de Madrid. A primeira decepção veio quando o Real acabou eliminado da Copa do Rei por um empate contra o Valladolid. E quando ele finalmente perdeu um jogo pro Atlético Bilbao, logo depois do casamento do Ronaldo, o destaque foi pro fim de uma invencibilidade de 10 partidas. Com o avassalador Barcelona de Ronaldinho Gaúcho como oponente no Campeonato Espanhol, as fichas estavam na Liga dos Campeões. A estreia do Luxemburgo na competição ia ser contra a Juventus, nas oitavas de final. Justamente o confronto daquela história que ele repete praticamente todo dia. A hora que eu troquei os dois, que eu botei o Moriente e o Guti, a Juventus fez assim, ó. O jogo de ida no Bernabéu não foi um primor de assistir. O Real venceu por 1-0, um gol de cabeça do Huguera em cruzamento do Beckham. E na volta, eu imagino que você já sabe o que aconteceu. Noi siamo venuti a lavorare, a giocare e creare. Poi le occasioni abbiamo creato, però poi non abbiamo fatto gol. A eliminação na Champions foi um golpe duro e o trabalho começou a ser questionado. Depois dessa eliminação, o Luxemburgo deu uma longa entrevista ao El País que mostra bem como é que é a relação dele com a imprensa, com os jogadores e o que ele pensava de futebol. Dizem que você fez algumas mudanças na estrutura da equipe e rapidamente voltou ao formato anterior. Por quê? Sim, na partida anterior o Gravesen não podia jogar. Eu usei o Figo na ponta direita com 2 volantes. O que você pretendia com aquelas modificações? Cada treinador tem um conceito tático. Qual é o seu? Você, como jornalista, tem uma forma de fazer as entrevistas. Eu, como treinador, tenho uma forma de entender o futebol. Gosto de jogadores no meio-campo. Não gosto deles parados na ponta e prefiro os que podem fazer mais de uma função. Olha ele aí, cara. O próprio anti-Guardiola gosta de jogadores atuando por dentro e não pregados na ponta. Incrível, cara. É o homem funcional. Pô, fechou o Vanderlei Luxemburgo, simplesmente inimigo do jogo de posição, cara. Nada de ficar pregado na ponta, vai jogar por dentro. Durante algumas semanas, o Ronaldo deu sintomas de nervosismo. Primeiro, atirou a camiseta. Depois, jogou uma garrafa de água num torcedor. Eu não quero falar desse tema, não é o momento de fazer isso. É o momento de trabalhar e não de gerar problemas. Na Espanha, causou muita surpresa e muito debate o deslocamento do Figo da ala direita para o meio de campo. Por que isso? No futebol mundial, só a Espanha joga com pontas. Me parece um feito que merece alguma discussão. Porque é o único país que funciona assim. Não é o único país. A Holanda usa pontas, a Argentina usa pontas, na Inglaterra alguns times importantes usam pontas. Não. Me parece que vemos futebol um pouco diferente. Tenho uma convicção tática. Falei com o Figo e lhe disse, você pode vir um pouco pra cá com a qualidade que tem. Os jogadores da sua categoria me parecem limitados quando só podem utilizar um setor do campo. Cara, eu concordo totalmente com o Pofechou aqui. Eu concordo totalmente. Eu acho lamentável quando treinadores pegam um jogador de extrema qualidade técnica, extrema qualidade de drible e faz o cara ficar preso na ponta. Por exemplo, o Lamine Yamal. Cara, não seria uma pena se o Lamine Yamal fosse um cara de ficar preso na ponta? Porque o Lamine Yamal ele joga com ponta direita, mas ele não fica preso na ponta, ele cai pra dentro o tempo inteiro. Várias das melhores jogadas e assistências que o Lamine Yamal faz são por dentro. Então eu concordo aqui com o Pofechou, tamo junto, Pofechou. Não gosto de jogador pregado na ponta. Satisfeito com o Beckham como acompanhante de Gravesen na meia central? No Manchester e na seleção, ele jogou nessa posição. Muito poucas vezes. Cara, o Beckham, por exemplo, o jogador com qualidade técnica, com boa batida na bola, com visão de jogo. E no Manchester United ele jogava de ponta direita. Ficava preso na ponta direita dando cruzamento. A bola chegava, cruza. A bola chegava, cruza. Meu amigo. Jogou muitas vezes, pergunte a ele. Esse jogo de xadrez entre o repórter Santiago Segurola e o Luxemburgo explica muitas coisas. Principalmente a relação desconfiada que a imprensa espanhola tinha com ele, que mesmo vencendo partidas, tinha que encarar perguntas tão incisivas. As mudanças táticas eram o principal alvo desse questionamento. O Luxemburgo tinha começado jogando com um quadrado. Gravesen e Beckham no meio campo, Figo na direita e Zidane na esquerda. Insatisfeito, ele girou o quadrado e fez um losango. O Beckham foi para a direita e o Figo ficou armando o jogo no meio. Mas o Figo não estava agradando nem na ponta e nem no meio e foi colocado no banco enquanto o time se preparava para o primeiro clássico do Luxemburgo contra o Barcelona. A única coisa que eu quero falar a você pela experiência que eu tenho, aqui são todas experiências. Um clássico é um clássico e quando tu pensa que não vai passar nada no clássico, pode passar muita coisa. Cara, é muito foda ele falando em espanhol com sotaque carioca, cara.
Um clássico é um clássico. E quando tu pensa que não vai passar nada, passa muita coisa. Não dá, cara. O Vanderlei Luxemburgo é muito bom, cara. O cara olhando pro Zidane, Figo, Beckham, Raul e fala, um clássico é um clássico. Quando tu pensa que não vai passar nada, passa muita coisa. Foda-se o resto, irmão. Cara, não tem como, cara. Porra, eu queria muito que... A gente tá no ano do podcast. 2025 é o ano do podcast. Pô, fechou? Por favor, cria um podcast, cara. Porra, eu passaria horas escutando o Vanderlei Luxemburgo falar qualquer coisa, cara, que ele quisesse falar. Com certeza absoluta, vocês estão preparados para correr 90 minutos e a ser tudo aquilo que vocês podem ser. Então, Mano, é muito bom, cara. Alegria. Essa oportunidade que eu estou tendo hoje aqui com vocês, quantos treinadores de futebol mundial gostariam de estar aqui agora para dar uma charla para vocês, para mostrar para vocês como vamos ser, porque é um momento nobre. Então eu estou contente, eu estou feliz e acredito em meu trabalho. Com o Raul escalado. Cara, ele mistura português com espanhol numa naturalidade, irmão. Tipo assim, ele vai falando, aí uma sentença vem em português, outra vem em espanhol. Outra vem em português, outra vem em espanhol. Outra vem em espanhol, outra vem em português. É muito bom, cara. Não tem como, cara. No meio, as coisas deram certo e o Real Madrid venceu por 4-2. Se foda pra entender. Não entendeu? O problema é seu, irmão. Foi o começo do fim da relação entre o Luxemburgo e o seu camisa 10. O Figo não foi escalado de titular em mais nenhuma partida na temporada, começou a reclamar na imprensa e teve resposta pela própria imprensa. Figo disse que não tem diálogo comigo, mas tínhamos e não havia problema. Mas paramos de ter depois que eu tirei ele do time e nunca mais me cumprimentou. Não me dá nem bom dia, nem boa noite. Mas tá tudo bem. O Figo viu do banco o Real Madrid terminar o Campeonato Espanhol na segunda posição, 4 pontos atrás do Barcelona. O Real se reapresentou para uma pré-temporada que era a cara do Florentino Pérez. A Real Madrid World Tour 2005 começou nos Estados Unidos, onde eles ganharam de Chivas, Los Angeles Galaxy e Beijing Guan. Contra os chineses, o Figo marcou o gol da vitória de pênalti e voltou a reclamar publicamente. Não gosto de saber que não sou a primeira nem a segunda opção do treinador para a posição. Depois, o Real partiu para o Japão, onde tomou um 3-0 do Tóquio Verde com direito a um gol de Washington Coração Valente. Nostálgico. Depois disso, Tailândia, Áustria e Hungria, até encerrar a pré-temporada no Bernabéu, contra um time de All-Stars da MLS, o Campeonato dos Estados Unidos. Nesse último, ele testou uma pequena traquitana tecnológica dessas que eram a cara do Luxemburgo do começo do século. Capitão do time, o Raul jogou com fone de ouvido recebendo instruções. O Luxa já tinha feito isso com o Ricardinho. Ele disse que não sabia se isso ia ser aprovado no Campeonato Espanhol. Imagina jogar 90 minutos com o Luxemburgo falando portunhol na sua orelha. Tá passando muito, agora você apoia um pouquinho nas costas do Belete aqui, você girando um pouquinho assim nas costas do Belete. Não, um pouquinho aqui nas palmas do Belete. Aqui um pouquinho, pessoal. O árbitro do jogo teve... Mano do céu, velho. Cara, vocês já imaginaram se a moda pega, velho? Imagina o Guardiola fazer essa porra. O Guardiola tem a cara de quem gostaria de fazer isso aqui, cara. Botar um fonezão assim, um AirPod no De Bruyne e ficar o jogo inteiro no vídeo do De Bruyne. Passa a bola, corre, vai pro outro lado, vai pro outro, vai pro meio, volta, vai pra frente, chuta, desgraçado. Porra. Que foda, cara. O Vanderlei Luxemburgo, ele é muito à frente, cara. Desculpa. Desculpa vocês, irmão. É outra parada, é outro patamar. Nunca que um treinador de hoje em dia ia ter essa ideia, cara. Nossa, não tem como, cara. Se botasse o Vanderlei Luxemburgo na CBF, a gente ganhava o Hexa até 2034 no máximo. Começou a chover aqui, coisa linda. Teve que se explicar na FIFA e disse que nem sabia que isso tinha rolado no jogo. O presidente da UEFA na época, o Lennart Johansson, se disse totalmente contrário e chamou o fone de ouvido de bobagem. O Luxemburgo defendeu a inovação e criticou a cabeça pequena de quem era contra. As pessoas às vezes te criticam por fazer, não param pra pensar. Eu usei de exemplo os árbitros, que agora tem um sensor que avisa ele dos impedimentos. Creio que alguns acham que eu vou usar o fone de ouvido pra narrar a partida no ouvido do jogador. Agora toca pra esse, dribla, marca o atacante, chuta. Eu não vou narrar o jogo pelo fone. Ele solicitou a autorização da FIFA, mas não deixaram o professor trabalhar. Quem perdeu foi o futebol. A Inter de Milão aproveitou a janela de verão... Porra, poderia ser uma revolução, cara. Porque hoje em dia o que é que acontece? O treinador ele tem que esperar o jogo parar
Pra chamar o cara pra ir lá na beira do campo pra ele passar a instrução. Pô, poderia facilitar, né? O cara não ter que sair do campo e ir lá na beira do campo ouvir o cara falar, pô. O insatisfeito Figo pra lá. A chegada do Robinho, que nessa época era apenas um promissor jogador de futebol e não um criminoso, tirou espaço do Owen e ele também pulou fora. Lembrando que o Robinho foi pro Real Madrid dizendo que ia ser o melhor do mundo. Foi, chegou perto. Júlio Batista e Sérgio Ramos chegaram do Sevilha e o Cicinho do São Paulo. Sem fone de ouvido, o Real começou a segunda temporada do Luxemburgo com uma sequência de derrotas. O novo time oscilava muito e ele começou a ser muito criticado com belos trocadilhos após uma derrota por 3-0 para o Lyon na Liga dos Campeões. O pessoal pegava muito no pé do tal do quadrado mágico dele. O Miguel Angelotina, técnico do Espanhol, chegou a dizer que o Lucha tinha escolhido o pior país do mundo para aplicar sua teoria, já que todo mundo na Espanha gostava de jogar com pontas. Contra o Espanhol, inclusive, teve uma polêmica. O Real pediu a anulação da partida, uma derrota por 1-0, alegando que o árbitro apitou antes da finalização do gol do Espanhol. O que parece muito ser verdade, mas não deu em nada. É o mesmo caso daquele gol do Bellingham contra o Valência, que o Bellingham recebe o cruzamento, na hora que ele sobe para cabecear, o juiz encerra o jogo, e aí ele cabeceia e faz o gol. Só que o gol do Bellingham, de fato, não valeu, né? Foi nesse contexto que o Real recebeu o Barcelona no Bernabéu em novembro para mais um El Clássico. Liga das Estrelas. Se existe uma receita para se consagrar como o melhor jogador do Cara, mundo, essa propaganda foda. receita é brilhar no grande clássico da Espanha, Real Madrid e Barcelona. Dia 19, ao vivo, exclusivo. Um que talvez você já tenha ouvido... 9, ao vivo, Real Madrid. Cara, colocaram o escudo antigo do Barcelona e foda-se. Tava nem aí pra nada. Barcelona, dia 19, ao vivo, exclusivo. Um que talvez você já tenha ouvido falar por causa de um tal de Ronaldinho Gaúcho que decidiu fazer a maior partida da sua vida. Abre para Ronaldinho, que vai encarar a Sergio Ramos. Aí tem todo o peligro do mundo. Ronaldinho se vai por velocidade. Ronaldinho se vai meter. Ronaldinho. Golazo! Esse dia foi louco. Atención, el Bernabéu está de pie. Está de pie aplaudiendo a Ronaldinho. Depois do clássico, como se não bastasse a derrota, o Luxemburgo ainda teve que administrar outra confusão. Em entrevista ao jornalista Milton Neves, o auxiliar dele, o Paulo Campos, disse que o Guti tinha fingido uma lesão para não jogar contra o Barcelona. Os caras pipocaram, ele disse. Eita. O Lucha ficou maluco quando soube da entrevista, levou as mãos à cabeça e disse: mas como é possível? O Guti se colocou à disposição para perdoar e a situação foi contornada com panos quentes. Todo esse caldeirão de críticas culminou no fim da passagem do Luxemburgo pelo Real Madrid, Meu que não Deus. veio com uma derrota, mas com uma substituição. Minuto 40. Bueno, pues el sustituido es Ronaldo. Yo creo que para agradecer, bueno, pues hay personas que se dan una vuelta. Nós tínhamos perdido o Beckham no primeiro tempo com 23 minutos expulso contra o Getafe. E aos 43 ou 44 do segundo tempo eu tirei o Ronaldo e fechei o time. E a torcida não gostou porque lá bota o time para trás e o nego bota aquele lencinho. E isso é uma ofensa para os Real Madrid, a torcida fazer isso aí. Os Real Madrid. Mister, porque... Pô, que foda! A torcida do Real Madrid agora tem um nome: Os Real Madrid. Não é mais os merengues. Não é mais, é Os Real Madrid. Chama de mister, por que o senhor fez isso aqui? Peraí, presidente, já tinha acabado o jogo, estou com um jogador a menos, já queria, pra mim já acabou, fura a bola e acabou o jogo. Ah, mas aqui em Madrid eu não estamos acostumados com isso, presidente. Nós estamos acostumados, estou acostumado com o futebol, pô. Eu quero ganhar o jogo, depois é outra história fazer dar espetáculo, até porque eu gosto muito de espetáculo, tanto é que você me contratar no Brasil. Não, mas aqui tem que ser assim, eu falei, presidente, mas aí eu não estou entendendo, o senhor está me questionando, depois do jogo que eu ganhei, e tem que ser... Pô, Florentino Pérez mudou, né? Porque o Ancelotti faz isso aqui às vezes. Tem jogo no Real Madrid, cara, que o Real Madrid tá ganhando. Acho que, porra, teve um jogo recente, cara. No meio do derby agora, que o Real Madrid ganhou 2-1. Um gol do Vinícius Júnior e do Mbappé, né? Que o Real Madrid faz o placar no primeiro tempo, ganha 2-1. E no segundo tempo não tem jogo. O Real Madrid simplesmente não joga, só fica defendendo a vantagem. Até eu vi torcedor do Real Madrid pistola no Twitter por causa disso. Acho que o Florentino Pérez deve ter mudado a mentalidade dele, né?
É assim, o que o senhor quer? Não, mas tem que jogar assim. Eu falei, presidente, não pediu o senhor pra vir pra cá. O senhor foi lá no Brasil e me contratou. Se eu tiver que voltar, eu volto da mesma forma como eu vim. Pô, voltei. A maior aventura da vida do Lucha terminou no dia 5 de dezembro de 2005, quase um ano depois da contratação. Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Em absoluto me arrependo de haber aceitado este reto e depois de conhecer o clube, a ficção e a cidade de Madrid, estou alegre. Estava seguro de que em julho conseguiríamos por lo menos um dos títulos a los que optávamos. E com essa confiança, trabalhamos durante os meses que hemos estado aqui. Tenho tanto carinho por este grande clube que não deixo de pensar que algum dia podamos estar juntos. Hasta sempre, Alá Madrid. Alguns dias depois, o Luxemburgo se reapresentou no Santos, o clube que tinha deixado para assinar com o Real Madrid. Na Vila Belmiro, ele disse que não é que perdeu, é que não deixaram ele ganhar. No final... Não deixaram o homem trabalhar. Calaram o Pô fechou. Inacreditável Florentino Pérez, hein, cara? Inacreditável Florentino Pérez. Porra, deveria ter continuado com o Pô fechou, cara. Pelo menos uma Champions ele ganhava, não vou mentir. As contas, a passagem não foi nem tão terrível assim, mas ele teve muitos problemas com os jogadores e com a imprensa. Nós tínhamos nossos costumes. E alguém chegar e tentar mudar isso? Claro, nós tínhamos o costume de chegar na concentração, deixar as malas no quarto e antes do jantar tomar a nossa cervejinha e o nosso vinho. E o Vanderlei Luxemburgo, quando ele chegou, eu e o Ronaldo, chegando no professor, falamos, professor, eles têm os costumes aqui, e o senhor vai ver. Mas tenta não mudar, não. Vocês já sabiam o que é que não tira o vinho da mesa e os 20 minutos da cervejinha antes do jantar, porque senão a gente vai ter problema, professor. Ele tirou a primeira cerveja e depois tirou as garrafas de vinho. Demorou 3 meses. No fim das contas, o Lucha... Pô, aí também é foda, né, cara? Aí também é foda, né? E, pô, quando você escuta esse tipo de coisa, você entende por que esse time dos Galácticos não funcionou com treinador nenhum. Porra, é óbvio que... Cara, o Guardiola, que é o grande treinador do futebol mundial atualmente, ele é o que mais é chato com isso, cara. Com refrigerante, cerveja, bebida alcoólica. Ele é o cara mais chato do mundo com isso, irmão. Tanto que foi por isso que ele saiu do Barcelona tão rápido, porque os caras lá não aguentavam mais ele. O próprio Piquet falou isso, que o Guardiola queria mandar na vida dele, queria escolher o que ele bebe, o que ele come. Mas, pô, cara, você é jogador de futebol profissional, em alto nível, você tá jogando no Real Madrid. Cara, um treinador minimamente sério não vai deixar você ser... Toda vez antes de refeição tá tomando vinho e cerveja, pô. Não tem como, irmão. Mas, Felipe, não tenho dúvida, cara. Não tenho dúvida que isso rolava na seleção, pô. Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Mas não tenho dúvida que isso rolava na seleção, cara. Aí também é dose, né, meu irmão? O Vanderlei, o Pô fechou, tentou bater contra o sistema. O Pô fechou o Vanderlei Luxemburgo. E o sistema bateu de volta, irmão. Entendeu muito bem onde ele estava pisando. Foram 45 jogos oficiais, 28 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento bem respeitável, nenhum título, é verdade, mas histórias incríveis que ele pode contar sempre que for convidado para algum programa de TV. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você considere me seguir nas minhas redes sociais. Se eu editei esse troço aqui direito, o meu Instagram e o meu TikTok estão aparecendo aqui na tela, o Twitter também, é tudo igual. Lá você encontra histórias como essa, só que mais curtinhas, né? Com aquele esquema vertical, 1 minuto e meio, pá. E talvez você goste também de outros vídeos nesse canal. Eu separei um aqui, que eu vou tentar colocar aqui, né? Tomara que tenha entrado certo. Que fala sobre as 4 vezes em que o Pelé teve que ser goleiro sem nunca sofrer um gol. Vai. Muito foda, cara. Muito bom o vídeo. Fantástico, muito bem editado. A história muito bem contada, muito bem pesquisada. O Andrei realmente é muito bom, cara. Eu sigo ele nas redes sociais. Quem não conhece, siga ele. Ele mostrou o endereço aí. E se inscrevam no canal dele, beleza? Eu mandei o link do vídeo original aí pra vocês conferirem. Baita conteúdo, com toda certeza.